Olá pessoal, nessa primeira aula estaremos falando um pouco da história dos computadores. Embora os eletrônicos sejam uma tecnologia relativamente nova, com menos de um século, a história dos computadores começou muito antes disso. Em 1901, um estranho artefato de bronze datado de 100 anos antes de Cristo foi encontrado em meio aos destroços de um antigo navio romano, que naufragou próximo à costa da Grécia. E somente em 2016 que foi descoberto que na verdade ele era um computador mecânico que era utilizado para calcular os movimentos dos astros e prever eclipses. No século XIX, o matemático inglês Charles Babbage trabalhou na Analytical Engine, que, caso tivesse sido construído, teria sido o primeiro computador moderno. Porém, os custos de produção com as tecnologias da época seriam muito altos, e o governo inglês, que era a única organização com poder suficiente, não se mostrou interessada no projeto. Entretanto, versões mais simples, com a Difference Engine, foi construída em 1991 por uma equipe do Museu de Londres, baseada nos projetos de Babbage, e funcionou como esperado. Outros projetos de calculadoras mecânicas mais simples foram bastante utilizados ao longo do século XIX e na primeira metade do século XX. O ápice da evolução foi a Curta, uma calculadora mecânica portátil lançada em 1948. Ele era um objeto capaz de calcular e realizar operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e basicamente todos os tipos de operações matemáticas a partir da combinação dessas outras operações. O primeiro computador digital programável foi o Colossus Mark I, usado pelos ingleses durante a Segunda Guerra Mundial para decodificar mensagens secretas dos alemães. O Mark I foi seguido pelo Colossus Mark II, que foi o primeiro computador produzido em série, em cerca de 10 unidades no total. O grande problema é que ele era um projeto secreto, e os inventores não puderam divulgar o fato que levou a essa parte ser uma página isolada da história. Por outro lado, já os americanos eles foram bem mais liberais com relação ao anúncio e compartilhamento de informações, o que fez com que o ENIAC se tornasse o pontapé inicial da era dos computadores digitais. O ENIAC ele foi construído entre 1943 e 1945 e entrou oficialmente em operação em julho de 1946. Ele era composto por nada mais nada menos que 17.468 válvulas, além de 1.500 relés, fora o grande número de capacitores, resistores e outros componentes. No total, ele pesava cerca de 30 toneladas e era tão volumoso que ocupava um grande galpão. Porém, apesar desse tamanho, o poder de processamento do ENIAC era insignificante para os padrões atuais. Era suficiente somente para processar apenas 5.000 adições, 357 multiplicações ou 38 divisões por segundo. O volume de processamento do ENIAC foi superado por calculadoras portáteis ainda na década de 70. E hoje em dia, mesmo as calculadoras de bolso das mais baratas são bem mais poderosas que ele. Ou seja, era um computador gigantesco que não possuía uma boa capacidade de processamento. A segunda geração ocorreu entre 1959 a 1965. Os computadores dessa época ainda possuíam dimensões grandes comparadas às de hoje em dia. Só a única diferença deles é que eles foram substituir as válvulas por transistores, o que tornou eles um pouco mais rápidos do que o ENIAC. E nesse período eles já passaram a ser utilizados no uso comercial. Algumas empresas já utilizavam eles para realizar mais diversas contas. A terceira geração ocorreu entre 1965 a 1975. Os computadores dessa geração já funcionavam por circuitos integrados, e esses vieram para substituir os transistores, e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. A quarta geração iniciou-se em 1975 até os dias atuais, e com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores eles foram diminuindo cada vez mais o tamanho e aumentaram a velocidade e a capacidade de processamento. Nesse período foram incluídos os microprocessadores, com gasto cada vez menor de energia, e nesse período, a partir da década de 90, foi que houve a grande criação a expansão dos computadores pessoais, ou PC. Nessa imagem podemos relatar um pouco disso, sobre os computadores se tornarem cada vez mais pessoais pelo tamanho, foram cada vez mais diminuindo. E hoje é possível observar que com pequenos computadores você consegue realizar várias funções, que não era o caso de antigamente. Esse foi o nosso primeiro vídeo e vamos ao próximo.